Olá, meus amores, estamos de volta para mais uma aula de história. Lembram que a tia falou na aula passada que iremos estudar um pouco mais sobre as mudanças que ocorreram no Rio de Janeiro com a chegada da corte portuguesa? É isso que nós iremos estudar. E no finalzinho da aula, iremos recordar todo o conteúdo, tanto da aula passada e dessa aula também, ok? Vamos lá, lembrem-se de pegar o módulo de vocês. Então, vamos lá começar nossa aula. Vejam, consequências da vinda da corte portuguesa para o Brasil. A mudança da família real e sua comitiva contribuiu para significativas mudanças no Rio de Janeiro, pois foram realizados melhoramentos e levantados novos edifícios públicos. A mudança da família real contribuiu para o avanço da modernidade no Rio de Janeiro, pois foram realizados melhoramentos nas ruas da cidade e também, como a tia falou, foram construídos vários edifícios para poder abrigar toda a corte portuguesa. Então, vamos ver agora alguns desses benefícios. Com a abertura dos portos, o comércio foi diversificado, passando a oferecer serviços como de cabeleireiros, chapeleiros e até de modistas. Dom João, o príncipe regente de Portugal, também abriu a imprensa régia, de onde surgiu a Gazeta do Rio de Janeiro. Foram criadas a Academia da Marinha, a Academia Militar, o Jardim Botânico, a Real Fábrica de Pólvora, Laboratório Químico Prático, entre outras instituições. Aí na imagem vocês podem observar é o Teatro de São João, que foi inaugurado no Rio de Janeiro em 1813. Certo? Então, o teatro também foi uma das construções, das benfeitorias que aconteceram no Rio de Janeiro com a vinda da família real para o Brasil. Então, turma, aí a tia está mostrando para vocês essas duas imagens, que é do Jardim Botânico e da Biblioteca Nacional, que eles estão situados na cidade do Rio de Janeiro. Essas duas imagens vocês encontram no livro de vocês também, certo? Vamos ver agora o que foi a missão francesa no Brasil. A missão francesa no Brasil foi a vinda de artistas, arquitetos e escultores franceses para trabalhar na Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Ou seja, com o fim das guerras napoleônicas, vários artistas franceses se veem sem trabalho e recorrem a Dom João para seguir suas carreiras, tendo assim início a chamada missão francesa aqui no Brasil, pois Dom João tinha aberto a Escola Real de Artes, Ciências e Ofícios. Ali no canto da imagem, vocês podem observar, no canto da tela, vocês podem observar a imagem dessa escola, da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Então, turma, aí agora a tia está mostrando para vocês essa tela que aparece também no livro de vocês, certo? É a pintura de um dos principais pintores que vieram para o Brasil no século XIX. É o artista francês Jean-Baptiste Debré, certo? Ele destacava em suas obras o dia a dia da população, tornando assim suas obras muito importantes para a história do Brasil. Por quê? Porque devido ele relatar o dia a dia da população naquela época, essas telas que ele pintava se tornou grandes fontes históricas, que é muito importante para estudarmos a história do nosso Brasil. Observe, nessa imagem desse artista francês, ele representa o entrudo. E o que era o entrudo? Era um tipo de brincadeira que era praticada no carnaval, ou seja, a partir dessa brincadeira do entrudo que acontecia lá no Rio de Janeiro, lá no século XIX, foi que deu origem ao nosso carnaval de hoje em dia, certo? Era comum nessa celebração as pessoas passarem no rosto uma substância feita de água e polvilho. Como vocês podem observar, que tem dois personagens ali na tela com o rosto sujo, branco. Então, essa substância era a mistura de água com polvilho. As pessoas também jogavam água umas nas outras, vestiam roupas coloridas e brincavam de limões de cheiro. Tia, e o que é isso? Limões de cheiro. Limões de cheiro eram pequenas bolas de cera recheadas de água perfumadas, ok? Podemos perceber que a vinda da corte portuguesa para o Brasil foi de grande importância para o desenvolvimento econômico brasileiro,
certo? A partir desse desenvolvimento, foi dando um impulso também a alguns movimentos em busca da independência do Brasil. Mas sobre a independência nós iremos ver na próxima aula, certo? Agora a tia vai fazer algumas perguntas para a gente recordar sobre o conteúdo da aula passada, ok? Vamos lá, teste o conhecimento de vocês. Então, vamos recordar o que estudamos. O que foi o Pacto Colonial? Vocês lembram o que foi o Pacto Colonial? Tia explicou para vocês na aula passada. Lembram? Vamos lá, um tempinho para vocês responderem. Vamos lá, resposta. O Pacto Colonial foi um sistema de leis onde a colônia só podia comercializar com a metrópole, ou seja, a colônia só poderia enviar suas matérias-primas para a metrópole, assim também como ela só poderia comprar os produtos manufaturados da metrópole. Lembraram? Então, vamos lá para a próxima questão. Qual foi o objetivo do bloqueio continental? Lembram que o bloqueio continental foi um empurrãozinho para a vinda da corte portuguesa para o Brasil? Então, e qual era o objetivo do bloqueio continental? Era enfraquecer a economia inglesa. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte ele impôs esse bloqueio, impedindo que os outros países da Europa fizessem comércio com a Inglaterra. E Portugal, como era aliado da Inglaterra e devia dinheiro também à Inglaterra, ele não poderia furar esse bloqueio, não poderia estar obedecendo a Napoleão Bonaparte. Por isso que Dom João teve a solução que ele encontrou foi trazer a corte portuguesa para o Brasil. Próxima questão. E como chegou ao fim o pacto colonial entre Portugal e Brasil? Vocês lembram como foi que chegou ao fim? Com o decreto da abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Quando Dom João decretou a abertura dos portos brasileiros a outras nações. Então, a partir daquele momento, o Brasil poderia fazer comércio com outras nações, não apenas com Portugal. Próxima questão. Por que Dom João, príncipe regente de Portugal, veio ao Brasil com toda a corte portuguesa? Essa tia a gente explicou há pouco tempo. Vocês lembram? Para fugir da invasão das tropas francesas que ameaçavam invadir Portugal, caso os portugueses não aderissem ao bloqueio continental. E como era composta grande parte da população que vivia nas cidades brasileiras do século XIX? Vocês lembram? Grande parte da população que vivia nas cidades brasileiras, lá no século XIX, eram compostas por escravizados. E a última questão, a tia quer que vocês listem aí quais são as principais atividades realizadas pelos escravos urbanos. Lembra que a tia falou que eram dois tipos de escravos, os escravos de ganho e os escravos domésticos. Quais eram as atividades que eles realizavam? Escravos de ganho trabalhavam nas ruas vendendo produtos ou carregando mercadorias. E os escravos domésticos, o que eles faziam? Eles trabalhavam nas residências dos senhores, realizavam variados serviços como fazer a limpeza da casa, preparar alimentos, cuidar das crianças, entre outros serviços domésticos também. Ok? Então, turminha, é isso aí. A nossa aula de história de hoje termina, certo? Nós fizemos uma revisão do conteúdo da aula passada. Estudem bastante mais em casa aí, leiam o conteúdo e não esqueçam de estar grifando os pontos principais. E também anotando as suas dúvidas, pois iremos tirá-las todinhas lá no nosso plantão de dúvida, ok? Agora a nossa agenda. A atividade de casa hoje é no módulo 2, nas páginas 267 e 270. Ainda que minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Essa é a mensagem que Deus deixa para vocês hoje no Salmo 73, no versículo 26. Até a próxima aula.